A França condenou pela primeira vez o seu ex-presidente a 5 anos de prisão. Portanto, é um caso inédito na Europa, um presidente a ser condenado à prisão efetiva. E o líder revolucionário líbio, Muammar Gaddafi, é apontado como sendo uma das peças-chaves de todo esse processo. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy é acusado por associação criminosa, corrupção, tráfico de influência, em 2007, quando ele era ministro do Interior e quando concorria para a presidência da França, terá realizado negociações com a Líbia para a obtenção de dinheiro, de fundos, para poder financiar a sua campanha eleitoral e, com este dinheiro, poder financiar a sua campanha eleitoral e, em contrapartida, poder ajudar a Líbia a entrar no cenário geopolítico internacional. Estamos aqui a olhar para a Líbia, que estava a ser sancionada pela ONU e pelas várias organizações internacionais. A Líbia ficou durante 20 anos isolada do resto do mundo por causa de vários atentados, vários casos terroristas que aconteceram no mundo e foi-se acusando a Líbia por ter organizado ataques terroristas para o resto do mundo. A Líbia, de Muammar Gaddafi, ficou durante quase 20 anos sem poder exportar petróleo para onde ele quisesse vender, sem poder comprar armas para onde ele quisesse vender. A Líbia teve sanções econômicas, sanções aéreas, sanções bélicas. Portanto, Muammar Gaddafi precisava de comprar tecnologia, precisava de fazer parte do mundo geopolítico, ok? E para comprar tecnologia, você precisa estar interligado com o resto do mundo. Portanto, os americanos, os japoneses, os chineses e os europeus produzem muita tecnologia. E se você é isolado do resto do mundo, aquilo que se produz no mundo, em termos de tecnologia, porque a tecnologia hoje e sempre foi aplicada para o exército, para a economia, para a cultura, para todas as áreas, mas Muammar Gaddafi estava cansado de estar sancionado e precisava entrar para o mundo. Tanto que, mesmo tinha petróleo, queria vender petróleo para a América, queria vender petróleo para a Europa. E percebeu que Nicolas Sarkozy, que tinha uma aproximação já com o mesmo, tanto acusações dizem que o mesmo tentou aliciar ou negociar com o presidente francês e em troca destes favores. E o tribunal francês condenou Nicolas Sarkozy, dizendo que mesmo se, porque não se provou que Nicolas Sarkozy recebeu os 50 milhões de euros, não se provou, disse que mesmo não sabendo que de facto Muammar Gaddafi entregou esse dinheiro a Nicolas Sarkozy, há muitos indícios, há conversas, há pessoas, há testemunhas de que os dois grupos, ou seja, assistentes de Muammar Gaddafi e assistentes de Nicolas Sarkozy, tiveram muitas reuniões em volta deste processo de financiamento à campanha eleitoral de Nicolas Sarkozy para poder vencer as eleições em França. E Nicolas Sarkozy venceu as eleições em França, tanto que 6 meses depois, em dezembro de 2007, Muammar Gaddafi foi recebido em França para uma estadia de 5 dias e houve muito borbulhão, muita fofoca, muita polêmica, muita crítica à recepção de Muammar Gaddafi em França, depois de mesmo, quer dizer, Muammar Gaddafi sai de 20 anos de solitária internacional para aparecer no Palácio de Saint-Élysée em França. E isso já havia rumores de que Nicolas Sarkozy estava a fazer negócios com a Líbia e que recebeu financiamento para a sua campanha eleitoral. Portanto, quando Muammar Gaddafi chega ali à França, e claro que aqueles que faziam já aquelas fofocaisinhas começaram a ter muito mais provas de que, de facto, Nicolas Sarkozy tinha recebido alguma coisa. E Muammar Gaddafi conseguiu, desta feita, entrar para o mundo internacional, realizar negócios, conseguiu algumas aberturas para o mundo e, olha aqui dizer que em 2011 a NATO decidiu invadir a Líbia por causa de várias acusações, tanto que a Líbia estava sancionada por várias razões, né? Porque na Líbia acusavam-se de haver violação de direitos humanos, terrorismo de Estado e, acima de tudo, terrorismos em outra parte do mundo que também se acusava a Líbia de ter organizado. E em 2011, quando a NATO decide invadir a Líbia, porque a Líbia estava a acumular queixas, estava a acumular suspeitas de participar de terrorismo global. Quando em 2011 a NATO decide participar da operação para a Líbia, há informações de que Nicolas Sarkozy terá sido um dos primeiros líderes europeus a dizer: ok, temos que invadir a Líbia, temos que derrubar Muammar Gaddafi porque ele está a fazer mal ao mundo. Então, alguém que em 2007 você o recebeu no teu palácio, hoje, em 2011, você quer o derrubar? Ponto. 2012, Muammar Gaddafi caiu, ok, com uma operação da CIA americana, da NATO e não só. Muammar Gaddafi foi morto.
E o processo continuou a andar e com desconfianças e claramente, hoje, 2025, Nicolas Sarkozy foi condenado à prisão de 5 anos. O mesmo ainda pode recorrer a essa prisão, mas parece que não vai recorrer e decidiu ir por pés próprios para a cadeia. Vai estar em uma sala especial, vai estar em um hospital-prisão, ok, de La Santé, e vai ter seguranças a o controlarem, porque ele pode ser violentado na prisão, porque há muitas contestações também lá dentro em volta do mesmo. E nós temos aqui muitas lições, né? Muitas lições aqui em volta desta matéria. Mas não antes de lembrar, porque eu acho que você esqueceu, de colocar like neste vídeo. Ndingo ainda, s'il vous plaît. Por favor, meu amigo, faz like neste vídeo. Ajuda o canal a crescer. O teu like, meu pagamento, meu salário, você já sabe disso, mas eu sei que os seres humanos esquecem, você se esqueceu. Portanto, por favor, please, s'il vous plaît, Ndingo ainda, como se fala lá na minha terra, Ndingo ainda, tipo, faz favor, ok? Faz like, ajuda o canal a crescer. Obrigado. Quais são as lições que nós temos aqui por levantar em relação a esta condenação de um ex-presidente francês? Okay? À primeira vista, parece um escândalo a França condenar um ex-presidente. Mas a França está a prevenir-se. Está a prevenir-se porque assim, há desconfiança de que Nicolas Sarkozy recebeu financiamento. Primeiro que, acho que em todos os países democráticos não aceitam financiamentos externos para a campanha eleitoral. Por quê? Porque se eu sou candidato político e recebo dinheiro de um outro país, eu estou a permitir que haja interferência no meu país. Porque quem financia a minha campanha quer que eu ganhe. Por que é que uma pessoa do outro país quer que eu ganhe as eleições? Para poder fazer com que os seus objetivos naquele país funcionem. Okay? Chama-se interferência internacional. Okay? Então, o eleito no país vai ser segundo a vontade de quem está fora. Porque quem está fora tem interesse lá dentro. Aquele que está fora e tem interesse no nosso país, os interesses deles não são nossos. Os interesses deles são deles. São deles. Okay? E isso é perigoso para a democracia. Por isso é que em todos os países que se chamam democráticos, qualquer financiamento às eleições externas é logo banida. A França, ao dizer isso, ao levantar esse escândalo, prender um ex-presidente, está aqui a proteger a confiança que os franceses têm às instituições. Porque se esse borbulhar, não é, essas fofocas continuassem, as pessoas continuariam a ter uma certa desconfiança às instituições francesas. Hoje é um caso, depois amanhã outro caso. Chega uma altura em que as instituições estão nuas, ninguém mais confia nelas, como acontece em muitos países africanos, onde você olha para a instituição e diz, não, mandar e-mail para ali, ninguém vai responder. Fazer isso, não vale a pena só. Concorrer a ministérios que estão a concurso público, a vagas no ministério. Mas de tanto ninguém confiar no concurso público, ninguém apresenta candidatura. E as vagas ficam lá durante 6, 4, 7 meses, porque ninguém está a candidatar-se. Está todo mundo a pensar que não vou conseguir vaga porque isso aqui está viciado. A verdade é que também eu penso assim, você pensa assim, você pensa assim, você pensa assim. Portanto, ninguém põe candidaturas, ninguém põe currículo. Por isso eu costumo dizer lá no meu outro canal, no canal Liga o Cérebro, aqui mesmo no YouTube, que lá a população de lá é muito mais jovem. Eu costumo dizer, havendo concursos públicos, não hesites, concorra, ponha teu currículo, ok? Porque se você dizer que não vou porque não confio na instituição, há mais 100 pessoas a pensar a mesma coisa. E você pode não entrar por este preconceito. Há problemas, sim, mas encosta o preconceito e concorra. A França quer proteger-se destes males, ok? Então, Joaquim, quais são as lições que nós podemos tirar deste caso polémico, deste caso inédito em França? A França, que é o exemplo de democracia, ok? E nós lermos a história da democracia, há uma interligação muito forte a partir da França. Ponto. A primeira lição é que a África precisa perceber, Muammar Gaddafi, claro, se o fez, se financiou, se solicitou Nicolas Sarkozy, é porque tinha interesses próprios. Hoje, no mundo globalizado, e você não produz tecnologia, não produzes tudo o que precisas, okay? Precisa entrar no cenário internacional. Ou provas que você é inocente das acusações que sobre ti pesam, ou vais por outras vias. E ele é acusado de ter ido por esta via de financiar, porque 50 milhões de dólares para a Líbia era um troco, um país que produz bom petróleo, 50 milhões de dólares faz aquilo em uma semana. Portanto, é um dinheiro que para a Líbia não é nada. Okay? E
A África precisa perceber, como primeira lição, que o principal, o melhor parceiro político, econômico da África, dos africanos, são os próprios africanos. Muammar Gaddafi é um revolucionário, tem muito respeito em volta da África, mas ele não conseguia encontrar em África alguém que lhe pudesse fornecer aquilo que a Europa pode fornecer. Tecnologia. Porque nós não estamos a produzir tecnologia. Por isso que ele precisou, se precisou, ainda é uma acusação, o Gaddafi já não está vivo, foi-se embora, eu não vou estar aqui a acusar o senhor. Por isso é que houve uma necessidade na sua parte, aqui já apoiando-me das acusações, de buscar apoio, formas de entrar para a Europa. É assim conseguir comprar tecnologia e também, claro, vender petróleo, porque a África não tem consumidores para o petróleo que a Líbia produz. Nós não temos refinarias, na altura não tínhamos refinarias, nós não tínhamos consumidores. Os grandes consumidores de petróleo são os países que têm companhias aéreas, que têm indústrias, que têm lavra, que têm fazendas, agricultura, aviação, a indústria consome muito combustível. Nós em África não conseguimos consumir o petróleo que Angola, Nigéria, o Sudão, a Líbia produzem. Porque nós não temos nem refinarias, nem consumidores a nível de produto final. Okay? Logo, eu preciso vender petróleo, eu preciso de comprar tecnologia, eu preciso de comprar armas, porque países africanos produzem armas, temos aqui a olhar apenas para o Ruanda e para a África do Sul. Do resto, são compradores. Portanto, até vou a dizer que em termos de lições, nós precisamos perceber que o melhor parceiro da África é o povo africano. Por que Nicolas Sarkozy é acusado de, em 2011, querer eliminar Muammar Gaddafi? Porque a dívida moral pesa muito mais do que a dívida financeira. Eu tenho uma dívida moral para contigo porque você me fez um favor. Isso vai me pesar por resto da vida. Por isso é que muita gente que faz favor, que tem rabo preso em favores morais, no final do dia acabam por acabar por outra pessoa. Isso não aconteceria de forma alguma se Muammar Gaddafi conseguisse encontrar em África um país que produzisse arma, produzisse tecnologia e que tivesse consumidores para o seu petróleo. Acima de tudo, uma moeda forte. Okay? Logo, a África precisa acordar para esta questão aqui. Apesar de Muammar Gaddafi ser um grande revolucionário, percebeu que a África tem muitas deficiências. Aquilo que ele precisava, a África não tinha. Nós precisamos, cada país africano, investir tanto em si a ponto de que os outros países africanos percebam que o melhor parceiro econômico, geopolítico, social da África é a própria África. Porque esta dívida moral jamais teria acontecido. Muammar Gaddafi criou tantos inimigos para o resto do mundo que não teve outra saída senão mesmo acabarem com ele. Ele carregava tantas acusações, se ele fez, se não fez, mas tinha tantas acusações sobre o mesmo. Por quê? Porque ele não encontrava aquilo que precisava dentro da África. Queria unir a África sem ter em África ferramentas para o efeito. Logo, líderes africanos, nós devemos ser os nossos primeiros e principais parceiros. E para que isso aconteça, cada país africano precisa produzir alguma coisa. Eu, Angola, sou útil para Moçambique em relação ao algodão. Eu, Moçambique, sou útil para o Ruanda em relação à produção de tecidos. Tenho fábricas. Porque eu comprei algodão em Angola, transformei em Moçambique e vendi para Ruanda. Eu, Ruanda, sou útil para a Zâmbia, porque eu tenho café. Eu, Zâmbia, sou útil para a República Centro-Africana, porque eu tenho máquinas de café. Para tomar um cafezinho. Eu, República Centro-Africana, sou útil para a Algéria, porque eu tenho estufas, sei lá do quê. É preciso que cada país africano tenha alguma coisa para oferecer. Eu, por exemplo, Burkina Faso, sou útil porque eu produzo tecnologia bastante. Eu, RDC, sou útil porque eu tenho cobalto, tenho ouro. Enquanto nós não tivermos bens para oferecermos a nós próprios, continuaremos a buscar parcerias lá para fora e acabarmos nesses males. Criamos dívidas morais e depois nos destroem. Porque se eu, o europeu, tenho uma dívida moral com um país africano, a única forma de me livrar dessa dívida moral é acabar com aquele camarada ali. Tirá-lo do poder e colocar outra pessoa. É assim que a África continua perpetuamente pobre. Portanto, aqui a questão da dívida moral, a questão do melhor parceiro, é importante aqui refletir no facto e eu acho que nos próximos tempos o senhor Nicolas Sarkozy
há de recorrer à causa e poderá não cumprir os 5 anos de prisão, poderá sair. O Muammar Gaddafi já se foi, a África já perdeu, os 50 milhões foram recebidos ou não sabemos. A verdade é que alguém perdeu. E é importante que esses erros não voltem a acontecer e que possamos aprender com os próprios erros. Faz o like, subscreva, coloque a tua opinião em volta desse tema e até já.